Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nosso 9º módulo. Estamos no bloco 2, segunda parte de 3 partes do bloco 2. Amanhã encerraremos o bloco 2 com a terceira parte. Ainda teremos o bloco 3, também dividido em 3 partes. Nossos temas de hoje, onde juntos vamos conversar, vamos comentar e apresentar algumas considerações a respeito de depressão e melancolia. Depressão e melancolia. Quem já não ouviu, quem já não experimentou, quem já não foi confidente de alguém numa experiência de depressão ou de melancolia. Vamos comentar a respeito da somatização. Veja como a questão mental, a questão psíquica, ela é significativa. Capacidade de somatizar, de transformar um problema psicológico em fisiológico, em orgânico, somatização. Vamos comentar um pouco a respeito dos transtornos alimentares e, na sequência, voltaremos a falar do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, famoso TOC, e comentar um pouco das fobias. São temáticas interessantes que se encontram nesse momento do nosso curso, evidentemente dentro desse leque enorme de desafios que se abrem à psicanálise. Apenas por curiosidade, amanhã, ainda dentro do módulo 9, ainda dentro do bloco 2, a terceira parte, nós vamos trabalhar alguns transtornos. Por exemplo, transtorno de estresse, pós-traumáticos. Quem já não ouviu falar do estresse pós-traumático, um transtorno. Um transtorno de ansiedade, no caso nosso, amanhã, ansiedade generalizada, ampliada, horizontalizada. Vamos falar do transtorno do sono. Vamos abordar também transtorno de personalidade, limítrofe. Já fizemos uma pequena incursão, mas estamos trazendo mais informações. E, finalmente, abuso das substâncias tóxicas. Nós chamamos de adições, de vícios. Esse é o prato que nós temos para hoje e para a nossa sequência amanhã. Nossa mensagem, dada no Bom Dia de hoje, é uma temática muito curiosa, sempre gosto de voltar a ela, porque ela sempre se nos revela em novas facetas. Aquele pensamento: não gostamos das pessoas por aquilo que elas são, nós gostamos das pessoas por aquilo de nós que dentro delas aquilo habita. Observem, não gostamos das pessoas por aquilo que elas são, nós gostamos das pessoas por aquilo de nós que nelas aquilo habita. Interessante, profunda. Vamos pensar sobre isso. No campo das mitologias, hoje eu trago uma mitologia muito interessante, Apolo e Jacinto.
uma experiência de amor, de beleza. Sempre que falamos de amor, falamos de tragédia. Nós experimentamos o bem, nós experimentamos o mal, experimentamos a alegria, experimentamos a tristeza. Essa dualidade, ela não se justifica, não se explica, se elas não dialogam. O que seria da vida se só experimentássemos alegrias? O que seria da vida se só experimentássemos tristezas? Observem, quem já não fez uma experiência de perdas? Quem já não fez uma experiência de perdas? Experiência de falecimento, experiência de luto, experiência de partidas, experiência de desencontros, experiências onde sentimos que algo de nós se esfarela, algo de nós se evapora, algo de nós se nos distancia. Experiência de perdas. Quem já não fez aquela experiência de amor próprio? Aquela experiência de amor próprio, dentro de limites. Quando os limites são acentuados, se torna doentia. Um orgulho em si mesmado, uma autossuficiência agressiva, ela se torna patológica. Amor próprio em demasia faz mais mal que bem. Lembramos quando comentamos a diferença entre o remédio e o veneno. Tudo depende da quantidade. Uma outra questão que abordaremos, já comentamos, o fenômeno da... Estou a somatizar. Você está somatizando. Somatizar, assumir. De repente, uma questão abstrata, uma questão psicológica, uma questão espiritual, e de repente transformamos aquilo. Fenômeno da somatização. Vamos conversar um pouco a respeito dos diversos transtornos e vamos conversar um pouco também a respeito dos pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que nos invadem de forma indesejada, involuntária, mas que ocupam a nossa mente, nossos desejos, nossas vontades. Comentaremos um pouco a respeito das terapias, de modo especial a terapia cognitivo-comportamental, e vamos passar pelas diversas fobias, medos irracionais, medos em relação a objetos, coisas, medos em relação a pessoas, medo em relação a lugares, animais. Interessante. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje. Tenham aí coração aberto, a mente aberta para caminharmos juntos. Vamos então aos nossos temas. Estamos a madrugar. Nesta madrugada, terminei o texto 301. Quando olho, sou visto. Usando um sotaque americano de Winnicott. Está muito interessante. Aquela ideia. Nós não gostamos das pessoas por aquilo que elas são,
Nós gostamos das pessoas por aquilo de nós que nelas habitam. Procurem o 301 e vejam se vale a pena. Tenham um bom dia, paz e bem. Estávamos sem imagem, já nos organizamos. Vamos então ao pensamento de hoje. Não gostamos das pessoas por aquilo que elas são, mas gostamos delas por aquilo que de nós, dentro delas, habita. Oferece uma profunda reflexão sobre como nossas percepções e sentimentos em relação aos mais próximos estão intimamente ligados à nossa própria identidade e experiências. A reflexão pode ser expandida, esta reflexão pode ser expandida e analisada por meio de 5 temas, onde trabalhamos conexões também com as psicopatologias, com o interesse de proporcionar um melhor entendimento, melhor instrução e recurso didático para entender a temática. A projeção é um mecanismo de defesa, onde atribuímos nossos próprios sentimentos, pensamentos e traços indesejáveis a outra pessoa, na projeção. Quando gostamos de alguém, muitas vezes projetamos qualidades nossas nessa pessoa, vendo também nela ou nelas características que admiramos em nós mesmos. Além da projeção, a identificação é um processo onde nos vemos refletidos nos outros. Isso nos faz gostar das pessoas não apenas pelo que elas são, mas pelo que elas nos lembram de nós mesmos. Profundo. A projeção pode estar presente em transtornos de personalidade, como em transtornos de personalidade paranoide, onde cada um pode projetar seus medos e desconfiança nos outros. Quanto à identificação, é um mecanismo importante em transtornos de personalidade narcisista, onde cada um busca incessantemente reflexos positivos de si mesma nos outros. A capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções é significativo para a formação de laços afetivos. Gostamos das pessoas que nos fazem sentir compreendidos e compartilham conosco sentimentos. A simpatia, no entanto, vai para além da empatia, envolvendo uma afinidade emocional com outra pessoa. Sentimos simpatia por aqueles que refletem nossos valores e experiências. A falta de empatia é um traço comum em transtornos como transtorno de personalidade antissocial, onde a pessoa tem dificuldade em se conectar emocionalmente com quaisquer pessoas. Em contraste, a hiperempatia pode estar presente em transtornos como a personalidade dependente, onde a pessoa vive intensamente as emoções dos outros e, às vezes, com o preço de suas próprias necessidades. Gostamos das pessoas com quem compartilhamos histórias, experiências próximas e semelhantes. Essas conexões nos fazem sentir parte de um grupo, fortalece nossa identidade social. Ver partes de nossas próprias vidas nas histórias dos outros cria uma sensação de reconhecimento e validação, aumentando o nosso afeto por essas pessoas. A busca incessante por experiências compartilhadas pode ser observada em transtornos como a personalidade dependente, onde a pessoa precisa constantemente da validação externa. Por outro lado, a falta de conexão com a experiência dos outros pode ser um sinal de transtorno como o autismo, onde a interação social é desafiadora. Mostrar vulnerabilidade pode fortalecer os laços afetivos, pois nos faz sentir
que não estamos sozinhos em nossas lutas e imperfeições. A dificuldade em ser autêntico e vulnerável pode estar presente em transtornos de ansiedade social, onde o medo do julgamento impede a pessoa de se mostrar como realmente é. A falta de vulnerabilidade pode ser observada em transtornos como o transtorno de personalidade narcisista, onde cada um pode criar uma fachada para proteger o seu ego, que se expressa na fragilidade. Gostamos das pessoas que nos fazem refletir sobre nós mesmos e que nos ajudam a crescer. Essas conexões são deveras enriquecedoras e promovem o nosso crescimento. A interação com os outros pode ser uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento e nos permite ver qualidades e defeitos de forma mais clara em nós mesmos. A falta de autorreflexão pode ser característica de transtornos como o transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa tem dificuldade em entender e integrar diferentes aspectos de si mesma. O crescimento pessoal pode ser dificultado em transtornos como a depressão, onde a falta de motivação, a esperança, impede o desenvolvimento. Muito interessante. Na medida que estava a ler, a refletir e a experimentar o texto, o sabor do texto com vocês, lembro de uma experiência que faço. Anualmente me encontro com colegas que experimentaram comigo a vida de internato, a vida de ensino básico e ensino médio. Vocês imaginem vocês voltarem no tempo, no contexto de adolescentes, onde você experimenta uma riqueza enorme de experiências e você consegue se encontrar com pelo menos 50 adolescentes do seu tempo, todos, pelo menos 50, todos os anos. Qual é o espírito, qual é o sabor desses encontros? O sabor desses encontros é que a gente se dá conta que nós vivemos em cada um deles. A gente se vê neles. A gente se dá conta de encontrar neles o que nós temos, o que nós experimentamos. É bem a alma do nosso texto. Bem, vamos para o segundo texto. Estamos a entrar na mitologia, apenas o primeiro movimento. Apolo e Jacinto. Observem, não vamos fazer o que sempre fazemos, apenas a provocação. Vocês conhecem o mito de Apolo e Jacinto, apenas um resgate. O mito de Apolo e Jacinto é uma rica narrativa simbólica que aborda temas universais: a beleza, olha o narcisismo, o amor, a busca de sentido para a existência, de alimentação e a perda trágica, a tragédia que acontece na vida de todo mundo. Sob a ótica da psicanálise e de seus discípulos freudianos, essa história oferece uma rica oportunidade para explorar conceitos como o luto. Quem já não experimentou o luto? A idealização do objeto amado e a transformação do sofrimento. Quem já não fez uma experiência de uma paixão intensa, um amor cego, experimentado com muita intensidade? Sob a ótica da psicanálise freudiana, então, essa história oferece uma oportunidade única para explorar conceitos, luto, objeto amado e sofrimento. Apolo, deus da luz e da música, apaixona-se por Jacinto, um jovem de extraordinária beleza.
Durante uma competição de lançamento de disco, Apolo acidentalmente feriu mortalmente Jacinto. A dor da perda foi imensa, e Apolo, em seu desespero, transformou o sangue de Jacinto em uma flor, o jacinto. A beleza de Jacinto representa o ideal de perfeição e harmonia que Apolo, como deus da luz, valoriza. O amor entre os dois simboliza a união perfeita, mas também destaca a fragilidade da vida e dos sentimentos humanos. Deem continuidade, vale a pena. Esse texto nos repercute na alma. Observem. Vamos dar sequência ao nosso trabalho de hoje. Antes de apresentar os mapas mentais, vamos às nossas considerações. Eu estava a pensar, vamos ao nosso rascunho. Como disse a vocês, esse primeiro texto mais que texto, é uma pintura, evidentemente, para orientar uma reflexão. É um apoio, é um cajado para permitir nossa caminhada no tempo de hoje. Então, observem, não dê muita importância a todo esse colorido do material, mas a intencionalidade de facilitar, de dividir para entender melhor. Então, estamos a falar no campo das psicopatologias. O tema de hoje, ou os diversos temas, nós temos depressão e melancolia, nós temos somatizações, nós temos transtornos alimentares, nós temos transtorno obsessivo compulsivo e, finalmente, nós temos fobias. Estamos fazendo um aquecimento para começar a nossa maratona de reflexão. Depressão e melancolia, nós temos um breve conceito, qual é a natureza da depressão. Depressão é um estado emocional carregado muita tristeza profunda, perda de diversos interesses e diminuição da energia. Experimentei isso na pele quando a minha própria mãe fez uma experiência de depressão. Evidentemente, já contei parte da nossa história, pela perda dos muitos filhos, muitos acidentes de percurso. Ela experimentou a depressão na profundidade. Precisou de tratamento medicamentoso, precisou trabalhar com psiquiatra, precisou de trabalhar com terapia para se recuperar. Depressão, ela é muito forte e muito significativa. A depressão e a experiência da perda, quando a perda é muito grande, significativa, estava a dizer a perda dos próprios filhos, perda de um ente querido, perda de um relacionamento muito importante, gera essa sensação, depressão. Curiosamente, aqui um destaque no luto, quando nós perdemos alguém, quando eu perdi meus entes queridos, meus irmãos, meus pais, parentes mais próximos e amigos, no luto, a perda é consciente. E com o tempo, existe um processo de aceitação, de pacificação. No entanto, olha aqui, luto e melancolia. Na melancolia, a melancolia é uma perda inconsciente, é uma internalização da própria perda, levando a autoacusações e sentimento de culpa. A melancolia nos leva a uma introspecção, mais difícil de ser trabalhada.
identificação narcisista, o órgão, o ego traz para si as características do objeto perdido, seja coisa, seja pessoa. Interessante esse fenômeno. Isso com relação à depressão e melancolia. Em relação à somatização, é uma manifestação de conflitos psicológicos por meio de sintomas físicos e sem uma causa médica que possa diagnosticar. Sintomas, eles acabam incluindo dores de cabeça, dores musculares, problemas digestivos, fadiga crônica, devido a um problema psíquico, a um conflito psicológico. Somatização. Todos temos uma leve somatização. A gente acaba somatizando. Experiências de família, experiência de empregos, de desencontros na família, desencontros no emprego, na sociedade, a gente somatiza diante de um problema, muitas vezes, em não encontrando uma solução acessível e rápida, somatizamos o problema. Transformamos o problema num problema físico. Temos os processos psíquicos de somatização. Vamos observar como ele se desdobra. Ele funciona através dos mecanismos de defesa, onde o indivíduo experimenta as emoções dolorosas de seus conflitos internos. Temos também uma ideia da psicossomática, estuda a interação entre a mente e o corpo. Existe, dizer para vocês, já citei a famosa mens sana in corpore sano, mente sã em corpo sã, era a máxima do Albino Aresi em sua clínica de atendimento. Uma mente conturbada, ela complica a saúde física, uma mente conturbada complica a saúde física. O estresse emocional crônico doentio leva a condições como hipertensão, úlcera, doenças autoimunes. Passamos para outra temática, transtornos alimentares, é bem conhecido de vocês. A mídia em geral trabalha muito com esses sintomas, a partir de celebridades. Anorexia nervosa, que se caracteriza pela restrição, abster, distanciar-se dos alimentos, e a bulimia, pelo contrário, a compulsão em buscar alimentos em demasia. Aspectos inconscientes que fazem parte dos transtornos. A pessoa não se dá conta, não tem controle nem sobre a vida dela e sobre as consequências para o corpo dela, e experimenta uma sensação de desamparo. Existe tratamento psicanalítico para isso, para trabalhar essa consciência dos conflitos internos. São verdadeiros traumas que caracterizam comportamentos alimentares disfuncionais. Uma outra temática, transtorno obsessivo compulsivo, já conversamos um pouquinho sobre isso, é o famoso TOC. Eu mesmo dizia a vocês que eu experimentei um pouco dessa fragilidade. Então, se trata de pensamentos obsessivos. O que é uma obsessão? Aquele pensamento que invade você a todos os momentos, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda-feira. A semana toda, o tempo todo. Imagens que invadem, imagens indesejadas, inapropriadas. E lhe causam dano, lhe causam ansiedade, angústia. Então, famoso TOC. Isso é obsessão, compulsão, comportamentos que se repetem. Comportamentos repetitivos, verdadeiros rituais, mentais ou físicos, que procuram trabalhar as ansiedades. Vamos observar que existem, nesse transtorno, a presença dos mecanismos psicológicos,
Nós apresentamos padrões de pensamentos rígidos quando procuramos buscar atender às nossas necessidades em busca de certeza e perfeição. Avançando, tratamentos e intervenções para trabalhar com toque. E temos uma terapia que, quando tivermos oportunidade, vamos trabalhar etapas dela, que é a terapia cognitivo-comportamental, TCC. E, finalmente, fobias, diversos tipos de fobias. Aqui apenas para chamar a atenção, aquela fobia, medo intenso e irracional. Medo intenso e irracional de objetos, situações, por exemplo, alturas, aranhas, barata, medo de voar, medo de caminhar sobre pontes. A fobia social, medo de situações sociais, medo de multidão, de movimento de pessoas. Agorafobia, medo de estar em lugares, em situações onde a fuga pode ser difícil ou embaraçosa. Eu mesmo, andando pelo Brasil, em muitas reuniões, sempre me davam conta daquelas pessoas próximas à porta, quando eu tinha liberdade de conversar com elas, a título de sondagem, muitas delas apresentavam agorafobia. Preciso estar num lugar seguro, que eu tenha controle da minha saída para buscar o ar, para buscar uma fuga, porque a minha fantasia alimenta a possibilidade de acontecer alguma coisa naquele ambiente. Mecanismos psicanalíticos, os processos. A fobia também é defensiva. Tratamentos e intervenções. Esse é o cardápio nosso de hoje, que nós vamos comentar com vocês. Evidentemente, estou a fazer uma provocação didática e pedagógica. Passo agora a apresentar os recursos, porque sem as minhas considerações, uma espécie de conscientização, de provocação, de sensibilização, de contextualização, que é o primeiro movimento que nós fazemos sempre a partir de cada aula, de cada encontro. O importante é que depois você se dirija aos textos, aos recursos didáticos e pedagógicos e faça no paralelo suas reflexões, suas revisitas, seus estudos, sem os quais não teremos resultados exitosos. Perfeito? Passo agora a apresentar os mapas mentais, aligeiradamente, os artigos que estão vinculados aos mapas, que procuram argumentar a respeito de alguns conceitos dos mapas. Na sequência, vamos para as leituras psicanalíticas e fechamos com as propostas de redações temáticas. Conversados? Então vou observar antes se nós estamos dentro de uma sequência. Perfeito. Aqui nós temos o primeiro mapa mental, depressão e melancolia. Já conversamos um pouquinho a experiência de depressão, de melancolia, dada a todos. Evidente, cada um a experimenta em uma intensidade, em um contexto histórico, dependendo das próprias vivências, das próprias experiências. Natureza da depressão e como ela se relaciona de modo especial às muitas perdas. E também pode se identificar a experiência narcísica ou narcisista patológica doentia. Então nós temos depressão, que é melancolia, experiência da perda, o que é uma identificação narcisista, luto e melancolia, já comentamos um pouquinho, existe uma diferença entre as duas abordagens, uma perda real, uma perda simbólica, perda de objeto,
A experiência do luto ela é importante, como trabalhar o luto, falhas do luto, quando não se experimenta, não se vivencia. Identificação narcisista, os mecanismos da identificação, narcisismo e autoestima, a retirada da libido. A gente põe libido, a gente põe energia nas pessoas e nas coisas, ou põe a libido em nós mesmos. A questão da distância crítica comigo mesmo, autocrítica. Características, nós estamos falando da dinâmica da melancolia. O que seria a melancolia? Como se a gente experimenta essa raiva internalizada, volta para conosco mesmo. E aí, na sequência, perfeito? Faço a leitura, vinculando um mapa mental sempre aos textos, aos artigos. Vamos para o segundo mapa. Aqui nós temos somatizações, processo muito comum de acontecer. Então vocês vejam o que é um conceito de somatização, condições psicossomáticas, teorias psicanalíticas e vão na sequência. O texto, o material é muito interessante. Simbolismos, abordagem terapêutica, as diversas modalidades de comunicação. E vamos afora. Terceiro mapa, transtornos alimentares, aspectos inconscientes. Esse aqui é um tema que vocês dominam mais. Observem os diversos transtornos alimentares, impactos e consequências. Vamos para o quarto mapa, transtorno obsessivo compulsivo. Este aqui, um pouquinho mais de calma para entender. Leiam, releiam, visitem, revisitem, até vocês dominarem esse fenômeno. Quem já experimentou, quem já experimenta, teria muito mais facilidade. Mas o material é muito rico. Vale uma imersão. Finalmente, último mapa, fobias. Esse também de fácil compreensão, fácil leitura. Vocês vão identificar a diversidade das fobias, o papel da psicanálise, o impacto das fobias, consequências das fobias, depois processos, tratamentos, recursos para se trabalhar com isso. Diversas fobias. Aqui, animais, altura, espaços fechados, ferimentos, voo. Observe que já há uma variedade. Quem já não encontrou alguém que tenha medo de animais, medo de altura, medo de espaços fechados, claustrofobia, ojeriza, sangue, ferimentos, acidentes, doenças, voar, aviões, experimentar um navio, água, flutuar, vale a revisita. Perfeito? Vamos aos artigos. Realmente os artigos também estão dentro de uma organização. O primeiro artigo, depressão e melancolia. Como eu tenho dito a vocês, são textos de reflexão, são textos com a intenção didática e intenção pedagógica, de facilitar a compreensão, a aprendizagem. Leiam com calma, releiam. Não se trata de memorizar, trata-se de se familiarizar-se. Perfeito? Primeiro texto, depressão e melancolia. Segundo texto, somatizações. Somatização, processo pelo qual conflitos psíquicos são convertidos em sintomas físicos. Vocês se lembram das primeiras histórias de Freud quando fala da histeria, observando que traumas emocionais não resolvidos acabam se traduzindo em sintomas físicos, por exemplo, paralisias, dores inexplicáveis, experiência freudiana. Perfeito? Terceiro artigo, transtornos alimentares, tanto o distanciamento dos alimentos quanto a compulsão em se alimentar. Dois fenômenos que precisamos estar atentos. Terceira leitura. Quarta leitura, transtorno obsessivo compulsivo. Nesse eu peço um pouco de paciência de vocês, leiam. Esse aqui é um pouquinho mais desafiador, talvez novos conceitos para vocês.
Mas a partir do momento que vocês compreendam o espírito deles, vocês terão facilidade de identificá-lo. Esse aqui é o quarto e último artigo. Nós temos fobias também, muito interessante. Todos nós experimentamos. Estava lembrando aqui, quando criança, a fobia da noite, do escuro. E vocês vejam que quem fez essa experiência eu fiz na infância, até hoje eu adoro dormir com o quarto, janela aberta, experimentando a noite e experimentando a aurora, o amanhecer, a madrugada. Um prazer que hoje eu tenho, mas que antes era ameaça, a escuridão. Hoje busco a luz natural, saudável. Muitas fobias. Fobia do escuro. E aí vocês leiam o texto, ele é muito interessante e nos permite refletir. Vamos observar se a sequência das leituras psicanalíticas. Apenas um momento. Já encontrei o texto, então nós estamos personalidades, leituras psicanalíticas. A primeira que nós temos, a música de Mussorgsky, quadros de uma exposição como representação de uma batalha contra o alcoolismo e a depressão. Observem como é interessante esse material. Voltando ao nosso texto, apenas para focalizar a pronúncia, música de Mussorgsky. Muito interessante. Façam a leitura, sempre observando aquela intencionalidade e a revelação desse segredo psicanalítico. Da fraqueza sempre nasce o nosso poder, a nossa força. Vamos para o próximo texto. No campo da sexualidade, nós temos uma reflexão a respeito da interseccionalidade, influência de gênero, raça, classe, deficiência e outros fatores na experiência sexual. Vocês se deem conta, sempre que nós trabalhamos a sexualidade, é um tema de complexidade, um tema que exige de nós muita informação, muita qualificação para garantir uma saúde saudável à nossa mente, ao nosso espírito, à nossa vida e à vida daqueles com os quais nós faremos o nosso trabalho. Perfeito? Sexualidade. O texto está muito interessante, são sempre textos muito ricos e que muitas vezes apresentam questões que não abordamos no dia a dia. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos diante do terceiro texto. Eu passo a mudar agora, deixo de trabalhar a psicologia da aprendizagem, já apresentamos um pacote suficientemente necessário para compreendermos os desafios e a necessidade de entender o lugar da psicanálise, agregando valores, a pensar junto com educadores, com pedagogos, com psicólogos, com profissionais da área da educação, a questão dos melhores caminhos para se educar no mundo contemporâneo. Passo a dar continuidade às fragilidades, mesmo porque as fragilidades sempre se apresentam como um grande desafio à psicanálise. Hoje, medo da intimidade. O medo da intimidade é uma barreira emocional que impede muitas pessoas de formarem relacionamentos significativos e profundos. Observe. Esse medo se manifesta de diversas formas, como medo de abandono, de rejeição, de vulnerabilidade, de entrega,
É uma área de muita complexidade. Tenho também abordado diversos casos nessa perspectiva e é desafiador. Portanto, evidentemente, cada temática que eu conduzo até vocês, sempre estou a levá-las no sentido de alertas, de sinalizações à prática profissional de vocês. Leiam, reflitam com carinho e profundidade. Então, fragilidade, medo da intimidade. Quarta leitura, em psicopatologia, a questão da demência, declínio cognitivo progressivo. A demência é uma condição neurológica que se caracteriza pelo declínio cognitivo em progressão. Afeta a nossa memória, o pensamento e o comportamento social. Nós experimentamos isso na sociedade. Se vocês são muito jovens, vocês se experimentam nos diversos encontros sociais, na família, no trabalho, e em chegando à idade dos 50, 60, 70, 80, 90, aumenta a intensidade. Declínio cognitivo progressivo. Nem todos, não é dado a todos chegar aos 90 anos com toda a lucidez do tempo da juventude. Já lhes dei um testemunho aqui dizendo que poucas pessoas, e já disse até de minha mãe, de minha sogra, que chegaram à idade de 80, minha mãe à idade de 90, muito lúcidas, prestes à véspera de morrer, uma consciência impressionante, ainda oferecendo informações, oferecendo orientações, lembrando necessidades que devem ser atendidas após a sua morte. Inclusive, a lembrar de boletos de pagamento, a lembrar de diversos compromissos em dívidas. Nem todos chegam aos 80, aos 90 com essa lucidez. Portanto, nos preparemos. Eu tenho dito muito, infelizmente aqui no Brasil nós não temos a cultura de nos prepararmos para a idade do envelhecimento, de nos prepararmos para a experiência de pessoas idosas. É um grande nicho. Vocês já se deram conta em nome da psicanálise. Uma grande demanda. Cada vez mais idosos, cada vez menos nascimentos. Então, tema interessante. Vamos para o próximo tema. No campo da bioética, a integridade científica. Honestidade e transparência em pesquisas. Evidentemente, temos um público enorme a fazer o curso. Provavelmente também desse grupo, dessas pessoas, algumas delas de vocês podem se enveredar para o campo acadêmico, contribuir, aprofundando, discutindo, trazendo novas visões, novas abordagens, novos métodos, novas visões para o campo da psicanálise. Então, interessante olhar na perspectiva da bioética, o lugar da bioética, da integridade científica. Próxima leitura, no campo das neurociências, terapias baseadas em evidências. Avaliação da eficácia das terapias psicológicas precisam de sustentação, de argumentação, de validade na perspectiva da ciência. Vale o mergulho. Próxima reflexão, resenha, Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância. Já trabalhamos um texto onde mostrávamos Freud fazendo uma incursão, uma abordagem a respeito de Leonardo. Aqui uma outra maneira,
e sempre estou a dizer, não se trata de repetição, trata-se de confirmar a nossa metodologia, uma metodologia cíclica. Ela volta às temáticas de modos diferentes e buscando camadas cada vez mais profundas. Vamos para o próximo tema. Aqui nós temos no campo das terapias analíticas, evidentemente, diversos nichos. Passamos pela infância, passamos pela adolescência, daqui a pouco estamos entrando nas famílias, nos casais, nas comunidades LGBT+. Aqui nós temos infidelidade e confiança, estratégias para reconstruir relacionamentos. Quando nós trabalhamos o termo infidelidade, existe uma cultura muito oca, existe uma cultura que não tem sustentação, que trabalha com o senso comum. É preciso afinar nossa abordagem, nosso conceito a respeito do lugar da infidelidade e da questão da confiança. A infidelidade é uma questão comum e complexa nos relacionamentos, gerando crises profundas e duradouras. Como se trabalha isso? O psicanalista tem um lugar a contribuir, tem um lugar para ver de modo diferente. A infidelidade não apenas ameaça a estabilidade dos relacionamentos, ela também quebra a confiança, um pilar nessa relação de intimidade e segurança emocional. Evidentemente, quando nos colocamos a falar dentro da contemporaneidade do século XXI, precisamos nos darmos conta da complexidade. Perfeito? Nona leitura psicanalítica, aqui comunidade LGBT+, aceitação familiar, facilitando o suporte a indivíduos que têm uma experiência nessa comunidade. A aceitação familiar é significativa para o bem-estar e a saúde mental de indivíduos LGBT e AP+. A falta de aceitação leva a sentimento de isolamento, baixa autoestima, depressão, enquanto a aceitação, compreensão, nos leva à promoção de um ambiente de segurança, apoio e amor incondicional. Próxima leitura, nós estamos na 10ª leitura, nós estamos a falar da psicanálise em diálogo, impacto das novas tecnologias da psicanálise. Muitas coisas, muitos modus operandi se apresentando de maneiras diferenciadas. Vale o mergulho, temos um tema muito comentado conosco mesmo, com vocês. 11ª, tradições religiosas também, identidade religiosa em jovens, explorando e respeitando crenças pessoais. Muito interessante esse nicho, muito interessante os desafios. A identidade religiosa é um aspecto fundamental na formação do eu, de modo especial no período da juventude, onde se questiona e onde se explora em diversas dimensões. Nicho muito interessante, vale a pena. Lembre-se sempre, religião e psicanálise em diálogo. Não existe uma complementação, não existe uma desintegração. Campos diferentes, trabalhando questionamentos, trabalhando desafios, trabalhando complexidades. 11ª, 12ª leitura psicanalítica, um estudo de caso de Elizabeth, caso de Frau Elizabeth, histeria e dores sem causa física ou aparente. É um pouco do começo da nossa leitura de hoje, quando falávamos da somatização. Lembre-se sempre, estudos de caso e resenhas, sempre consolidando o legado freudiano. Aqui realmente são pílulas, provocações que nos conduzem, que nos permitem razões de procurar mais camadas, mais textos com média complexidade e com complexidade avançada, para entender esse emaranhado. Perfeito?
11ª. Vamos na sequência das redações agora. Vamos achá-las. Aqui nós estamos diante da primeira redação. Integração de novas teorias psicanalíticas na supervisão. Aqui praticamente as redações estão sendo propostas na perspectiva da supervisão. Discussão sobre a integração de novas teorias, tem muitas no mercado, novas abordagens, tem muitas no mercado, e a questão da prática da supervisão, que nos permite avaliar as inovações teóricas que estão sendo incorporadas para enriquecer a nossa prática. Vale o texto, veja que o texto tem 1.475 palavras, quase na média do que está sendo proposto a redação temática com nível básico, 1.500 palavras. É para vocês terem uma ideia do texto. Vamos ver quantas páginas nós temos aqui. 6 páginas. Evidentemente, 12 páginas. Estaríamos a falar 10 a 12 páginas. Estaremos a falar em 3.000 palavras. Cada 5 páginas, 1.500 palavras. Então, 15 páginas nós teríamos um texto de quase 4.500 palavras. Perfeito? Segundo tema para a redação, desenvolvendo habilidades reflexivas através e por meio da supervisão. Análise de como a supervisão desenvolve habilidades reflexivas em psicanalista em processo de formação. Permite capacidade de autoanálise e reflexão, permite uma crítica sobre a própria prática. Supervisão? Uma das colunas. Lembre-se, análise pessoal, dentro da análise pessoal, autoanálise, supervisão clínica, teoria, campo teórico, e dei a sugestão a vocês para que não percam a direção da afiliação necessária. Perfeito? Vamos ao próximo tema. Redação, supervisão e questões de poder e autoridade. Sempre pega, gente. Inclusive, nas diversas temáticas, nos diversos conflitos. Olha aqui o complexo de Édipo, muito presente. Supervisão e questões de poder e autoridade. Exploração das dinâmicas de poder e autoridade dentro da relação de supervisão do terapeuta, do psicanalista com o analisando. Com foco em como essas dinâmicas relacionais entre os dois influenciam o processo de aprendizagem e desenvolvimento do supervisando. Significativo. Vamos para próximo tema, o quarto tema, avaliação da eficácia da supervisão clínica. Discussão sobre métodos para avaliar a eficácia da supervisão, incluindo critérios para medir o sucesso da supervisão, tanto para aquele que está sendo supervisionado, quanto para aquele que está supervisionando, o terapeuta e o paciente. Terapeuta, supervisor e o terapeuta atuante. Vale o mergulho. E o último tema, configuração do espaço terapêutico, setting, considerações psicanalíticas e influência no processo de transferência. A configuração do espaço terapêutico desempenha um papel importante, a disposição do mobiliário, decoração, ambiente físico, o espaço do consultório, tem impacto significativo na dinâmica do processo psicanalítico e, de modo especial, na transferência entre o paciente e o analista. Transferência contra transferência. Meus caríssimos alunos, cá estamos nós a finalizar o nosso encontro de hoje. Nos preparemos então para o próximo, ainda dentro do campo das psicopatologias. Os temas são muito curiosos, muitos desafios,
nos damos conta da complexidade. Quanto mais nos damos conta da complexidade, tanto mais nos damos conta da necessidade da nossa qualificação. Não podemos brincar. Não podemos fazer de conta que sabemos, que temos as informações, que temos o conhecimento. Precisamos nos qualificar cada dia. Precisamos buscar a familiaridade no campo da psicanálise, precisamos desenvolver nossas habilidades, precisamos nos dar conta de nossas competências adquiridas ao longo do curso. Vamos aumentar a nossa conscientização e vamos rever nossos compromissos e nossos propósitos. Aqui estamos para uma transformação. Aqui estamos para agregar novos valores em termos de conhecimento, em termos de prática, em termos de ética profissional, no campo da psicanálise. Bom trabalho, bom estudo e até nos vermos novamente.